Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Todo mundo em casa, bonitinho, se cuidando, né? Mas eu queria aproveitar então que eu tenho bastante tempo, eu tô gravando vários vídeos para vocês. E falando em vídeo, hoje eu trouxe para vocês um vídeo bem importante que eu vou contar para vocês como que eu e o Luiz nós conseguimos o nosso PR, que é a nossa residência permanente aqui no Canadá, né? Mas antes de eu contar todo o processo, eu vou me apresentar para aqueles que nunca me viram antes. Então, meu nome é Natália, é meu marido e Luiz, meu cachorro Snow. Nós moramos aqui em Saskatoon, no Canadá. Nós mudamos para cá em 2018, no final de 2018, né? Então, já passou de 1 ano e meio que nós estamos morando aqui. E já começando a falar do visto, quando a gente veio para cá, nós viemos com work permit, então nós tínhamos permissão para trabalhar, né? O Luiz, ele conseguiu uma oferta de emprego daí do Brasil, de uma companhia aqui de Saskatoon, então nós resolvemos mudar lá do Brasil. Então, gente, quando nós mudamos para cá, nós viemos com o processo provincial, que se chama SIMP, tá? Então, nós aplicamos para o SIMP do Brasil, que é algo que tem na nossa província aqui de Saskatchewan, e com a permissão de trabalho, que a gente já trabalhava, ele já tinha um emprego, no caso, e aí, pessoal, como a gente aplicou pelo SIMP, nós tivemos a permissão também, depois de ter o SIMP em mãos, para aplicar para o PR, certo? Então, o PR, quando eu falo PR, vocês entendem como residência permanente, tá bom? Aqui no Canadá. Então, gente, nós aplicamos para o PR. E como que foi essa aplicação para o PR? Eu vou contar tudo para vocês. Então, vamos lá, começando lá do começo. Primeiro de tudo, nós tivemos que, depois que a gente chegou no Canadá, um mês que a gente já havia chego, a gente já aplicou. E aí nós enviamos todos os nossos documentos, né, pelo correio, né? Enviamos lá todos os nossos documentos. E quais foram esses documentos? Os mesmos documentos que a gente havia feito para o Work Permit. Então, no Brasil, né, a gente já tinha juntado todos os documentos para enviar para o Work Permit, e para o PR foram os mesmos documentos, né, que a gente enviou daqui por correio. Por ter enviado por correio, ele acaba demorando um pouquinho mais, né? Mas assim, eu achei que não demorou tanto para ficar pronto. Teve pessoas que saíram mais rápido, né? Foi mais rápido que o nosso, tudo mais. Mas vou contando para vocês, vão saber quanto tempo demorou. Então vamos lá. Então nós juntamos todos esses documentos, enviamos pelo correio e demorou 3 meses para eles avisarem que os nossos documentos haviam chego lá, né? Porque nós temos no site, né? No site da província, e aí no site do Canadá, ele vai atualizando como o seu perfil, conforme você vai enviando, mandando os documentos, fazendo os exames e tudo mais, ele vai atualizando para você também saber aonde você está em todo o processo, certo? Então demorou 3 meses para eles atualizarem lá e mandaram um e-mail avisando que os nossos documentos haviam chego lá. Depois disso, nós ainda continuamos esperando, nós tivemos que esperar mais 6 meses. Então, de 3 meses para avisar que os nossos documentos haviam chego, mais 6 meses, né, aí já foram 9 meses, para que eles pedissem os nossos exames médicos. Então, eles confirmaram que os nossos documentos estavam certos e tudo mais, pediram os nossos exames médicos. Então, nós viemos aqui numa clínica aqui em Saskatoon, nós fizemos todos os exames necessários, nós tivemos que pagar por isso, não foi algo que o governo pagou, então nós tivemos que pagar por isso, porque nós temos o Health Card, certo? Nós não precisamos pagar saúde, mas nós tivemos que pagar todos os exames que a gente fez para o PR, sim, tá? E depois disso, foi enviado os exames médicos, né? O médico enviou tudo certinho. Depois de mais 2 meses, foi pedido para nós, eles confirmaram que os nossos exames estavam tudo bem, e daí depois de mais de 2 meses, eles pediram o nosso
criminal record, que a gente vai lá na polícia aqui em Saskatoon e a gente pede esse criminal record para dizer que nós não fizemos nada ilegal, né? Que nós não infringimos a lei aqui em Saskatoon, certo? Depois disso, ó, não vamos começar só pra gente lembrar quanto tempo já foi. 3 meses para receber os documentos, mais 6 meses para eles pedirem o exame médico, mais 2 meses para pedir o documento da polícia, certo? Então, 3, 6, 2, aí nós já temos 11 meses, certo? Depois disso, foram mais 2 meses de espera para eles pedirem o nosso passaporte. Então, esse foi, na verdade, um dos últimos processos que nós tivemos que enviar. Então, nós enviamos também por correio os nossos passaportes. E demorou 2 semanas para o nosso passaporte voltar para nossa casa. Então, de 11 meses que nós já estávamos, mais 2 semaninhas aí para o nosso passaporte chegar em casa. Quando o nosso passaporte chegou, ele já veio com o visto, né? Mas a gente precisa de fazer uma entrevista, certo? Ou precisa de sair e voltar do Canadá. Então, o que aconteceu comigo e com o Luiz? Aqui que entra a coisa. Porque a gente tem a opção de fazer uma entrevista aqui em Saskatoon mesmo, né? A gente liga agendando essa entrevista, que demora em torno de 1 mês mais ou menos para esse agendamento, né, para a pessoa responder, para estar agendando. E, gente, a gente fez tudo isso. Então, a gente ligou, a gente agendou, né, mas a gente agendou para um dia que foi semana passada. No caso, hoje é dia 24 de março, foi semana passada que nós havíamos agendado essa nossa entrevista. Porém, por conta do coronavírus, a nossa entrevista foi cancelada. Então, nós descobrimos, então, ó, vamos pensar aí no tempo. Nós agendamos para quarta-feira, tá? E o que aconteceu? Segunda-feira, eles avisaram, 2 dias antes, avisaram que a gente não ia conseguir fazer essa entrevista para finalmente ter o PR, porque foi cancelado por conta do coronavírus. Só que nesse mesmo dia, foi anunciado, por conta do coronavírus também, que não ia poder mais entrar e sair do país a partir de quarta-feira, pessoas que não tivessem cidadania aqui, né, que não fosse cidadão, ou que não fosse PR. Aí o que o Luiz nós tivemos que fazer? Nós recebemos a notícia de manhã, era em torno das 10 horas, que a pessoa mandou um e-mail falando que a nossa entrevista havia cancelado. E também foi durante a manhã que o Trudeau anunciou que eles iriam fechar as nossas borders, certo? E o Luiz, a gente tinha então o Work Permit ainda, né? A gente já tinha o PR em mãos, estava tudo certinho, tudo encaminhado, mas ainda faltava essa entrevista ou ter que sair e voltar do Canadá. Então, o que o Luiz fez? A gente pegou na mesma hora e falou, vamos ter que ir para a border. Porque o visto do Luiz estava vencendo, ia vencer no próximo mês, e a gente não podia arriscar, porque a gente não sabia quanto tempo essa história do coronavírus iria durar, e nós não sabemos ainda, né? Então, gente, eu e o Luiz, a gente foi meio doidão, assim, e falou, não, vamos. Arrumamos tudo em 15 minutos e saímos para a border, para ir para os Estados Unidos e voltar. Porque acontece lá, você chega lá, aí você dá passa pela borda do Canadá, vai para os Estados Unidos, carimba que foi para os Estados Unidos e depois já volta para o Canadá. Tipo assim, demora 15 minutos. Bem rápido, mas foi necessário. E o que a gente fez então? Então a gente fez isso, a gente dirigiu 4 horas e meia até a border. E aí, chegamos lá, nós avisamos, nós perguntamos se a gente podia sair do Canadá, porque a gente não sabia se a gente ia conseguir voltar, certo? Porque a gente não tinha o PR ainda, vai que eles mandassem a gente ficar lá nos Estados Unidos, né? Então, eu desci do carro, fui lá, perguntei tudo mais, tudo bem, se a gente passasse. O cara falou que tava tudo bem, que não tinha mudado até então, tudo mais. Então, o Luiz pegou, nós saímos, fomos até a border dos Estados Unidos, demos entrada nos Estados Unidos e nós voltamos então para o Canadá. Eu filmei para vocês, dá uma olhadinha aí da gente chegando lá. Então, pessoal, nós estamos chegando aqui na fronteira.
Estados Unidos. Primeiro nós vamos passar aqui do Canadá pra gente se informar certinho sobre a questão do coronavírus. Se não tem problema a gente entrar depois do país pra nós. Então claro que eu não vou filmar lá dentro, só mostrar aqui pra vocês, ó, que nós estamos chegando. Depois eu mando mais notícias sobre o que foi falado pra gente. Ups. Então, como vocês viram no vídeo, eu filmei assim, não posso filmar muito, né, porque lá também é tudo filmado, né, tudo gravado, então assim, eu tentei ser o mais discreta possível, mais pra vocês verem como que é lá, então é mais ou menos daquele jeito. Então a gente passou e voltou. Assim que a gente voltou, nós entregamos o nosso documento, falamos que a gente tinha ido até lá para dar a entrada do nosso PR e tudo mais, e aí entregamos todos os nossos documentos para o oficial que estava lá. Ele pediu para a gente esperar em torno de uns 30 minutos, então a gente ficou esperando ali, acho que não deu 30 minutos, mas ficamos esperando lá dentro do carro, né, e aí ele chamou a gente para entrar lá dentro. E quando a gente entrou, a gente recebeu um papel, e nesse papel nós tínhamos que responder duas perguntas, né? A primeira pergunta é se a gente não tinha cometido nenhum crime no Canadá, e a segunda pergunta era se a única pessoa que dependia de mim era o Luiz, e se a única pessoa que dependia do Luiz era eu. Então essas eram as nossas perguntas. Então é como se fosse uma entrevista bem rápida. Ele falou várias coisas, alertando a gente de algumas coisas que a gente não pode fazer agora por TPR. Por exemplo, se a gente cometer algum crime, a gente é expulso, esse tipo de coisa. Várias coisas foi falando, e a gente só foi concordando, e aí acabou. Nós viemos embora, né, dirigimos mais 4 horas aí e chegamos em casa com o nosso, então, PR. Então, hoje nós somos residentes permanentes aqui no Canadá. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês estejam em casa, estão se cuidando, né? Não saem de casa, stay home. E é isso aí. Bom, grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.